Eu quero trazer um outro assunto bastante importante também nesta quinta-feira. O general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, adulterou um dos relatórios de inteligência enviados ao Congresso sobre a manifestação do 8 de janeiro lá em Brasília. Uma informação que foi divulgada numa reportagem do jornal O Globo, na coluna da jornalista Malu Gaspar. Quero entender de vocês esses documentos que vêm à tona agora e o que eles apontam, né? Que no relatório adulterado, porque foi assim, o GSI foi lá e entregou um documento. A BIM veio e entregou o mesmo documento para a comissão. No documento que eles perceberam que havia uma mudança, foram retirados registros de que o general foi informado por mensagens enviadas para o seu celular dos riscos de tumulto e invasão dos prédios públicos. Como que vocês analisam essa escalada? Alan Gani. Vai reforçando a tese de que interessava a invasão justamente para ser instrumentalizada e criar uma narrativa de que os atos condenáveis de vandalismo, a insurreição condenável, foi uma tentativa de golpe. E essa narrativa de uma tentativa de golpe, justamente para o governo e os órgãos da justiça, aumentar o poder do Estado, o poder de censura contra a direita. Eu venho defendendo aqui neste programa que a mera invasão, ocupar um espaço, não é garantia nenhuma de manutenção do poder. Basta uma ordem do Supremo Tribunal Federal para a Polícia Federal, tirem os manifestantes e acabou, né? Então, isso só vai reforçando essa narrativa de golpe que, por enquanto, ela ainda não se comprovou. O que isso mostra sobre o Gabinete de Segurança Institucional de Lula, hein, Fábio Piperno? Mais uma vez, um militar de alta patente, mais uma vez, um fardado, como eu venho insistindo desde sempre aqui, envolvido com atos golpistas. Vamos lá. Primeira coisa, ninguém colocou aquele grupo bolsonarista de extrema-direita, golpista, não foi nenhum, eles não entraram nos palácios dos três poderes, nas sedes dos três poderes, por obra do acaso ou de algum marciano que os colocou lá. Eles foram até lá. Eles não foram lá para fazer um tour, eles foram exatamente para ocupar aqueles espaços. São bandidos, são canalhas, são inescrupulosos, são brasileiros que não têm caráter, que foram lá ocupar esses espaços indevidamente, a título de tentar um golpe. Agora, se houve facilitação de alguém ligado do GSI, isso não me surpreende. Isso tanto que poucos dias depois, o presidente Lula demitiu um monte de militares abrigados lá no GSI, porque esse grupo era, inclusive, herança do governo passado. E, ao que tudo indica, com a cumplicidade desse general. Gustavo Segre, por que você coçou tanto a cabeça? Cocei com as duas mãos e tivesse outra coçava também, porque eu estava ansioso por esperar a fala do Piperno nesse ponto em particular, por uma questão muito simples. Não estamos falando de um general fardado, não, estamos falando de uma pessoa de muito vínculo, estreito vínculo com o presidente Lula, do primeiro governo, do segundo governo, fazia a segurança dele na campanha. Estamos falando de um amigo do presidente Lula. E segundo as informações jornalísticas, foram 11 avisos ao celular dele. Sim. Que ele teria sabido de antemão que isso poderia acontecer. Até com informações de quantos ônibus, sim, de que eles poderiam estar fazendo. E vamos imaginar por um lugar, tiramos o Palácio do Planalto e colocamos a nossa residência. Alguém nos avisa, ou a pessoa que cuida da rua, que podem vir pessoas a alterar essa ordem. O que a gente faz? Reforça a segurança. Claro. Chamo mais pessoas. E se eu, por um momento, defendendo a teoria do Piperno, considerasse que as pessoas que estão aí para me ajudar, porque eles são subalternos do Gonçalves Dias, não estão de acordo com o que eu estou propondo, com a autoridade que eu estou impondo, troco eles na hora, porque estão aí para proteger o Planalto. Tem só um detalhe nisso. Não é? Como? Tem só um detalhe. Qual? Em relação a isso que você disse, eu concordo com grande parte. É que não é uma questão de substituir essas pessoas porque elas estão sob o meu comando. Talvez elas tenham agido daquela forma exatamente por estarem sob o meu comando.
Porque quem me garante que o general não tenha traído? O quê? Anos de amizade, traído Lula? Anos de amizade? Com isso. Então vamos, Essa foi genial. Então vamos estudar um pouquinho de história. O que Allende era de Pinochet? Tá, mas vamos lá. Então, mas tá... O golpista era subordinado ao presidente. Tudo bem, mas estamos falando do Gonçalves Dias, não estamos falando do Chile. Não, estamos falando de Chile. Falando o seguinte, que isso a gente tem N exemplos em toda a história. Com esse critério, seria como que Gonçalves Dias foi o que propôs o golpe. Só falta essa para defender. Não. Então... Não, vai ficando claro a omissão do governo federal nesta história. Por quê? Porque pegando aí o que o Segré falou, o que o G. Dias ele deveria ter feito? Olha, tem uma possível insurreição, vai ter uma manifestação, dando uma ordem já para conter. O pessoal não quer conter? Então comunique. Claro. Comunique quem for. Olha, eu tô fazendo a minha parte. Agora, a minha tropa aqui, ela Você acha que o G. Dias não se comunicou com ninguém, Piperno? Que ninguém mais do governo sabia disso? A quem o G. Dias era mais fiel? Ao governo ou ao bando golpista? Não, o Lula. Ele foi colocado pelo Lula, o Piperno. E aí? Você acredita que ninguém do governo Lula, além de G. Dias, soubesse dessas mensagens, desses ataques que foram comunicados a ele? Eu acho que G. Dias não passou isso para ninguém. Eu acho que se soubesse, olha, o G. Dias está guardando em segredo isso há muito tempo. Por que ele está guardando em segredo esse negócio? Para não expor o Lula. Para não expor o Lula. Mas vamos supor, duas perguntas. Cadê o celular do G. Dias? Hoje, agora. Cadê? Está com ele? Se estiver com ele, é um erro. Por que ele não está com o celular entregue para ser investigado? Segunda pergunta. Imaginemos por um momento que ele recebeu essas 11 mensagens e que ele não fez nada. Duvido. Qualquer pessoa com um pouquinho de sentido comum ligaria para alguém. Ele tem contato direto com o presidente Lula, dizendo: presidente, tenho informação disso aqui. A minha recomendação seria: fechemos a entrada do ingresso para a estrada dos 3 poderes, coloco um monte de gente e vou contar com a ajuda da Polícia Militar, da Polícia Federal ou da Guarda de Segurança, de quem seja. Mas temos que evitar, tudo bem? E o Lula teria dito, claro, lógico. Agora, se isso for assim, era um monte de gente que ia num ato de, eventualmente, manifestação pacífica ou, no final das contas, vandalismo. E mais, pior, alguns até com a intenção de fazer uma tentativa de golpe. Mas, se eles não permitiam a entrada, essa narrativa cai. Cai. Por quê? Porque não chegava ninguém. Ninguém ia quebrar nada e ninguém ia reclamar nada. O que eu quero colocar aqui também, Piperno, e os nossos outros comentaristas, é justamente alguns fatos que podem levar exatamente a essas interpretações. Primeiro, o sigilo sobre imagens que mostravam que o G. Dias caminhava por lá e que depois acabou sendo liberado para que todos conhecessem. Sigilo que ele determinou. Exatamente, sigilo que ele determinou. O fato do presidente Lula e do grupo do governo não querer a CPMI do 8 de janeiro. Por quê? Se eles apontavam tanto que a CPMI do 8 de janeiro seria importante justamente para punir e penalizar as pessoas e os organizadores disso tudo. E agora, esse fato do G. Dias ter adulterado ou pessoas aliadas a ele ali no Gabinete de Segurança Institucional terem alterado informações que mostravam exatamente que o chefe sabia que estas pessoas iriam invadir aquele local, Piperno. Olha, inclusive o que foi divulgado pela ABIN, que acaba desmontando a farsa do general G. Dias, é algo divulgado por quem está no governo agora. A BIM está no governo, não é mais o G. Dias. Ou seja, a versão é essa. Quem adulterou foi ele que se explique. Agora, por que ele foi tão, digamos, leniente com toda aquela turma? E não é só ele, não. Semana passada foi preso lá um major, alguém do tipo aí, que num dos áudios que vazaram, dava ordens para que a tropa lá de retaguarda recuasse. Né? Enfim, os manifestantes chegando enfim, o cidadão mandando recuar. Por que isso? Gani, você acha que houve proteção de G. Dias também em algum momento por parte do governo de Lula? Eu acho que houve sim, porque essa narrativa interessava
interessava a narrativa de que houve uma tentativa de golpe, o governo ele se torna a vítima e olha esses golpistas. Devemos, portanto, endurecer os instrumentos de censura para defender a democracia. Era essa a estratégia. Por que a omissão do governo federal? Qual seria a outra justificativa para o governo federal se omitir? E agora é claro, Evandro, que o governo vai tentar, o Lula, ele vai tentar se descolar da imagem do G. Dias e talvez comprar essa narrativa do Piperno, dizendo que ele é um traidor. Quando, na verdade, ele colocou o G. Dias lá. Ele tem responsabilidade sobre isso. Segre. Não seja coisa que o G. Dias seja preso, deveria, pelo menos... Os senadores e deputados de oposição já estão fazendo uma notícia-crime contra ele na Procuradoria-Geral da República. E aí não seja coisa que ele tenha a oferecer alguma delação premiada, né? Como mencionávamos a outra vez do Anderson Torres. Mas o Piperno me surpreendeu. Essa teoria eu nunca teria imaginado. Se alguém do governo está assistindo, ele vai pegar essa tua teoria para falar para eles: o G. Dias era o traidor e termina sendo golpista. O G. Dias era o golpista que queria. Acompanho muito o que está mencionando Alan. Imaginemos por um instante, coloca um reforço da segurança, ninguém pode entrar à esplanada dos três poderes. Não tem nada. Hoje não estaríamos falando disso. G. Dias é militar. G. Dias é militar. Os militares são muito mais fiéis a essa turma toda do que ao governo. G. Dias tem anos de amizade, cumplicidade com Lula. Isso, o Lula não daria esse passo. Ele não seria ingênuo ao ponto de colocar um traidor. Não tinha nenhum militar, não tinha nenhum general fiel. A gente viu, inclusive, aquele áudio que vazou de uma conversa na qual participou o atual ministro. Tem um outro ponto. Vamos lá, se quisessem dar um golpe... E se os militares quisessem dar um golpe, eles teriam dado, porque em última instância são eles que têm o poder armado no país. Eles teriam dado. Então, não me parece que simplesmente ocupar um espaço é a manutenção do poder. Um espaço, invadiu o Não, eu tô falando, invadiu, mas eu tô falando, você sentou na cadeira, você não tomou o poder, Piperno. Sim, não, é condenável. Essa turma tentou, inclusive, Piperno, eu tô falando que esses caras deveriam estar presos, é condenável. Isso aí a gente está de acordo. O que eu estou querendo dizer é que a mera ocupação da cadeira, você sentou na cadeira, não significa que você tomou o poder. Você precisa ter os instrumentos de violência que só o Estado tem. Uma pergunta objetiva para vocês. G. Dias vai ser ouvido nessa comissão que investiga esses atos do 8 de janeiro, Gustavo? Lógico, estamos todos ansiosos. Imagino que as pessoas também. Alan Gani. Eu acho que ele tem muito a falar, acredito que sim. Piperno. Eu, se estivesse na comissão, eu ia estar com a garganta coçando para fazer um monte de perguntas para ele.